Florescer no secreto. O que seria florescer no secreto? Será que a gente realmente consegue viver processos em silêncio, escondidas dos olhos da sociedade, desprendidas, desapegadas dessa necessidade de explicar para todo mundo que eu estou vivendo um processo? Hoje nós vivemos uma era de performance, uma era de apresentar frutos. A sociedade ela está o tempo todo pressionando cada uma de nós a literalmente mostrar bons resultados. Seja no emprego, na igreja, na internet, nós temos que mostrar o tempo todo que está tudo bem, que está tudo ok. Hoje, muitas vezes, até mesmo no número de seguidores, que se você tem um número inferior a de uma outra pessoa, você se sente menos produtiva do que ela, porque o número de seguidores, ou seja, de aceitação que você tem é pouca. Nós queremos hoje a aceitação do homem, a aceitação daquilo que o homem vai dizer ao meu respeito. E raras são as vezes que nós nos submetemos a um processo de florescimento que vem de dentro para fora, que vem do secreto para o público. Essa era de performance tem nos transformado em mulheres que apresentamos frutos, mas muitas vezes frutos que não têm validade. Sabe o que são frutos passageiros? Frutos de plástico. Beleza, a gente apresenta beleza, mas na hora de realmente produzir, a gente volta para casa com aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Essa era da performance, essa era do fruto rápido, do fruto imediato, tem nos tornado mulheres muitas vezes competitivas, muitas vezes também mulheres invejosas. E eu gosto muito de bater nessa tecla de que a inveja que habita dentro de nós, ela é imperceptível. E realmente precisamos ser mulheres muito fortes para entender que existe dentro de mim uma potência de inveja que eu camuflo, mas que vez ou outra ela aparece nas minhas atitudes, nas minhas falas. Esse processo de muitas vezes querer mostrar para o outro que eu estou bem, que eu estou 100% ativa, muitas vezes me tira de ter essa empatia pelo processo de outras pessoas, e eu estou sempre pensando que só eu mereço conquistar as coisas, que só eu mereço visibilidade. O outro não, porque o outro não faz nada, o outro não vive nada, porque a gente não tem percepção do processo do outro, a gente pensa que o outro não vive o processo. Mas o que importa mesmo é que eu apareça, é que eu mostre frutos, é que eu conquiste. Isso tem nos feito competitivos ao ponto de, muitas vezes, naturalmente, imperceptível, termos atitudes desonestas com as outras pessoas, impedindo com que elas cresçam, com que elas floresçam, porque eu quero tudo para mim. O florescimento que nós estamos vivendo nessa era da influência, nessa era da visibilidade, não é um florescimento saudável para a gente. É um florescimento que muitas vezes faz com que a gente tenha mentalidade e comportamentos de um mundo secular, de um mundo sem Cristo. Mas na presença do Senhor, florescer tem outra conta, tem outro princípio. E existe somente uma forma de sermos mulheres que florescem para a glória de Deus. No Devocional Florescer de hoje, nós estamos aqui mais uma vez para florescermos juntas em nossos processos e gerarmos testemunhos através da palavra do Senhor Jesus. É a palavra que ilumina as nossas vidas ao ponto daquilo que um dia estava vara seca, sem expectativa de florescimento, quando ouve a palavra do Senhor, quando entende o que a palavra do Senhor quer nos dizer, a gente vai lá e floresce para a glória dele, porque ele tem a palavra que dá uma ação e que dá um direcionamento para cada uma de nós. E é por conta da palavra do Senhor que a gente vive, que a gente cresce, que a gente desenvolve. Porque o Senhor, Ele é o Deus das nossas estações. E você é uma mulher com total potencial de crescimento, de florescimento. E se chegou nesse vídeo, eu oro para que o Senhor Jesus fale ao seu coração sobre a necessidade de você literalmente entender que na sua vida tudo tem um tempo. Inclusive o tempo do secreto. Muitas vezes, nos nossos processos de querer viver as promessas de Deus, de querer viver uma vida de propósito, porque nós não podemos nos acomodar ao fato de vivermos uma vida de proposta. Nós precisamos ser mulheres que vivem, pelo menos buscando Deus, a revelação do propósito, e depois que Deus revela qual é o seu propósito, nós precisamos viver uma vida que busca por esse propósito. Vivermos os processos para vivermos propósitos. E muitas vezes nós estamos aqui uma vida que
que quer apresentar frutos, que quer apresentar performance, porque está todo mundo apresentando, porque está todo mundo fazendo, a gente esquece que o que glorifica a Deus em nossas vidas é a nossa vida de propósito. E nós estamos aceitando viver uma vida de propósitos e esquecendo da vida de propósito. Para que Jesus seja visto na sua vida e na minha vida, nós precisamos estar vivendo um propósito. Para as pessoas olhar para você e falar, olha, realmente há Deus naquela história ali. Realmente é Deus que está fazendo isso por ela e nela. Nós precisamos viver essa vida de propósito. Só que nessa era da performance, dos resultados rápidos, nós estamos vivendo propostas. Nós estamos vivendo a busca incessante pela aprovação do homem, pela validação do homem. Se você tem uma loja e a sua loja tem 600 seguidores e a outra loja que vende a mesma coisa que você tem 1.000 e tantos, vou nem dizer muitos, tem 1.000 seguidores e a sua tem 600, se a dele já passou para a casinha dos 4 dígitos e a sua ainda continua em 3 dígitos, as pessoas vão dar muito mais visibilidade para aquela loja. Mesmo que você seja mais profissional, mesmo que o seu produto ou serviço seja melhor, as pessoas vão correr atrás daquilo que é validação do homem, porque ter mais seguidores na internet significa que mais pessoas estão validando o seu trabalho. Embora você que tenha menos seguidores seja muito mais profissional. E essa busca de querer nos comparar, de querer nos igualar, muitas vezes faz com que a gente saia do caminho do propósito e vamos vivendo coisas que nos levam a propostas. Então você se submete a viver e a fazer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo porque você quer ter o mesmo resultado que ela. Só que no fundo, a verdade toda verdadeira do Senhor é que quando o Senhor nos faz florescer, quando nós florescemos ali na presença de Deus, quando chega o momento de dar os frutos do Senhor, eles são naturais. Eles acontecem de uma forma que você não consegue ter dimensão do que é que Deus está fazendo na sua vida. E Ele começa a soprar o seu nome, Ele começa a levar você o seu nome para mesas que você nunca sentou. O Senhor apresenta sua vida, o Senhor apresenta seu testemunho, o Senhor apresenta o seu talento, o Senhor apresenta o seu dom, o Senhor apresenta a sua identidade e Deus ele vai te levando para os lugares que Ele quer que você floresça, com que você cumpra um propósito, porque você, no secreto, viveu a ordem certa das coisas. Só que na cultura do secular, as pessoas primeiro querem apresentar resultados e pouco se importam, de fato, com os processos, com o secreto. E isso a gente tem visto muitas pessoas conquistar grandes coisas, mas por dentro elas não estão bem estruturadas nelas e nem em Deus. Essa é a conta do mundo. E se dá certo lá, se vai dar certo, até quando vai dar certo, eu não sei responder. Mas como alguém que crê na palavra do Senhor, eu estou aqui para falar daquilo que a palavra do Senhor nos estimula. Muitas vezes, nessa ansiedade de querermos viver bons resultados, nós saímos do propósito do Senhor e aí a gente se encontra completamente perdida. Você pode ser uma mulher que alguns meses, alguns anos atrás, o seu coração queimava por um propósito, mas você se desviou tanto do propósito que você nem lembra mais qual que é o seu propósito de vida. E qualquer lugar para você serve, qualquer lugar para você dá. E não é isso a verdade verdadeira. Eu quero te encorajar a olhar para os seus processos com um olhar mais doce, com um olhar mais leve e até mesmo com um olhar divertido, não de ser engraçado e imaturo, mas de enxergar graça nos seus processos, de, em pequenos detalhes, dar um sorriso e compreender que Jesus está com você. Esse é o propósito do Devocional Florescer. Como eu disse para vocês, quando a gente está nessa fissura de querer mostrar bons resultados, a gente se perde dos nossos processos. E eu vivi algo semelhante a isso. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, eu sabia em uma área específica. Eu sabia que Deus estava me preparando, me forjando, mas eu queria tantas coisas, eu tinha ouvido tantas coisas que eu fui deixando aquilo tomar conta de mim. E houve um momento que eu falei assim, Deus, eu não sei mais pelo que meu coração queima. E ali, naquele momento, eu comecei a receber um monte de convites. Ju, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E por eu não ter um propósito de vida, eu achava que tudo aquilo que me chamavam para ser e para fazer, eu tinha que fazer, porque é isso aí mesmo. Só que houve um tempo que eu fiquei tão sobrecarregada, tão cansada, e eu percebia que o meu coração não era movido mais por Deus, para a glória de Deus, e tudo que eu fazia, embora eu conseguisse entregar um bom resultado, na minha essência, no meu secreto, eu não estava feliz.
As pessoas me viam florescer, as pessoas me viam entregar bons resultados, as pessoas viam a minha performance, mas eu sabia quem eu era no secreto. E todos os dias no secreto eu olhava para a minha vida e eu falava, Deus, não tá bom. Eu não estou satisfeita, mas as pessoas aplaudiam, as pessoas falavam, nossa, você é boa mesmo nisso que você faz, mas eu não queria fazer aquilo que eu era boa mais. Aquilo tinha se tornado algo mecânico, sabe? Automático na minha história, e aquilo não movia mais meu coração. Eu tinha caído literalmente na zona de conforto. E ali eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu me perdi do propósito? Por que eu não consigo mais ter o meu coração batendo junto com o seu coração? O que está acontecendo? O Senhor desistiu? O Senhor esqueceu? Ou realmente eu que estou sendo muito ingrata e insatisfeita, o Senhor já me colocou para viver o propósito e eu que estou aqui com essa ansiedade de querer mais e mais e mais e mais? Porque eu pensava na minha cabeça que por viver um propósito eu tinha que agir, eu tinha que me apresentar, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ajudar Deus, entre aspas, a ser Deus na minha vida. E aí teve um dia específico que eu perguntava para o Senhor, Deus, eu preciso falar com alguém, eu preciso chegar em algum lugar, eu preciso mudar de algum lugar. Deus, me fala, me fala, me fala. Desesperado, e o Senhor falou assim, filha, calma. Tem coisas que você faz, mas tem coisas que sou eu que faço. Aquilo que é para você fazer, você já fez. Agora aguarda, segura um pouquinho aí, que agora é eu que vou fazer por você. Porque como eu estava parada, eu tinha feito muitas coisas, eu tinha apresentado alguns bons resultados. As pessoas me elogiavam, as pessoas queriam que eu continuasse fazendo aquilo que eu já estava acostumado para fazer. Mas houve um momento que eu falei, eu não quero mais fazer. E eu senti Deus falando comigo, entrega essa responsabilidade e fica aqui no cantinho. Fica aqui jogada de escanteio. Só que ficar ali no escanteio para mim foi uma punição, porque eu pensava que eu tinha sido esquecida pelo Senhor, mas na verdade não. Era o Senhor falando ao meu coração assim, até aqui você fez, agora daqui por diante eu vou fazer. E aí eu tive que ficar um tempo, entre aspas, afastada de tudo, escondida pelo Senhor, não esquecida, mas escondida pelo Senhor. Só que ao mesmo tempo eu me cobrava muito, Deus, o que eu faço para voltar para o caminho do propósito? Deus, o que eu faço para chegar no lugar de propósito? Deus, com quem eu procuro para poder me conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu? Lembrando que durante toda a minha vida, eu sempre desejei viver um propósito de vida. Então eu pensava que todo mundo que estava ao meu lado eram pessoas que tinham o mesmo propósito. Então eu me aliancei com muitas pessoas que foram assim, um tremendo de um fracasso na minha vida. Pessoas que não contribuíram de forma positiva para a minha história. E aí houve esse momento que eu perguntava ao Senhor, Deus, com quem eu falo, com quem eu me conecto? E o Senhor falou comigo assim, de novo você vai tentar colocar pessoas dentro do barquinho do seu propósito, sabendo que pessoas sem direcionamentos meus são aquilo que vai afundar o seu barco. Pra que você está ansiosa de novo? Agora sou eu que vou te apresentar. Sou eu que vou te levar para as pessoas. Sou eu que vou colocar seu nome em mesas que você nem está sentada. Mas eu vou colocar você lá. Alguém vai lembrar do seu nome. E calma. E ali, naquele momento que eu estava afastada de tudo, que eu estava longe dos holofotes, longe do destaque dos homens, eu ainda percebi que eu ainda continuava buscando a aprovação das pessoas. Para que eu pudesse me sentir validada, eu queria que alguém dissesse para mim, olha, eu tô te vendo, olha, eu tô te aprovando, olha, eu não esqueci de você. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai para a internet, a gente começa a fazer vídeos na internet falando de processos, a gente começa a postar coisas que tá falando dos nossos processos, quando na verdade é um tempo precioso para a gente ficar em silêncio e realmente longe de todo mundo, para a gente florescer no secreto com o Senhor Jesus, longe do destaque humano. Essa era da performance faz com que a gente busque a aprovação dos homens antes da aprovação de Deus. A gente até ora, a gente até busca o Senhor, a gente canta, a gente adora, a gente vai na igreja, mas existe um processo precioso que nós precisamos buscar o Senhor de uma forma muito mais intensa e madura e que essa chavinha só vira na nossa mente quando a gente entende que nós não podemos ir para a próxima temporada das nossas vidas tendo o mesmo comportamento que nós temos agora, inclusive um comportamento de não orar pelo nosso florescimento específico naquela área que nós precisamos florescer. E aí, como eu disse, essa era da performance tira de nós algumas empatias. Nós começamos a nos tornar mulheres competitivas, mulheres invejosas, mulheres que naturalmente têm alguns gestinhos, alguns comportamentos desonestos, porque a gente pensa que para
conquistar alguma coisa, a gente tem que derrubar os outros pinos. Quando, na verdade, quando você floresce na presença do Senhor, é Ele que te apresenta. Sem derrubar ninguém, sem tirar ninguém. Até mesmo quando Deus quer fazer com que você sente em um lugar que já tem uma pessoa ali, Ele simplesmente remaneja as coisas. Ele leva aquela pessoa para outro lugar, te coloca naquele lugar, mas não como você ser uma usurpadora, mas como alguém que está vivendo um novo ciclo naquele lugar. Se Ele precisa te tirar de um lugar, antes Ele vai levantar uma pessoa para estar no lugar que você está, para te remanejar para outro lugar e remanejar o outro, porque Deus, quando Ele mexe as peças, Ele não tira ninguém, descartando ninguém. Mas quando nós queremos mexer as peças do tabuleiro, a gente quer descartar algumas pessoas. Só que na presença do Senhor, amadas, o Senhor, Ele é um Deus de equilíbrio. Até para Ele mudar você de um lugar e colocar você em outro lugar, Ele já está pensando o que Ele vai fazer para aquela peça que está no lugar que você vai estar, o que vai acontecer com ela, para ninguém se sentir rejeitado por Deus. Por isso que nós precisamos aprender a viver os nossos processos com o Senhor, porque Deus é um Deus de equilíbrio, ninguém sai ferido. Mas quando é o homem mexendo nas peças, alguém sai machucado. E esse alguém pode ser você ou pode ser outra pessoa. E nós precisamos ter empatia pelo outro. O texto devocional de hoje, ele vai falar sobre a história da vara de Arão que floresceu e está relatado lá em Números 17. A história a gente já sabe, mas eu vou contar ela um pouquinho resumida. O Senhor, ele levanta Moisés e o irmão de Moisés, que era o Arão, para serem líderes do povo de Israel. E ali o Senhor consagra aqueles dois líderes, cada um na sua função, cada um com a sua atividade, para serem representantes do povo, da nação de Israel, que estava ali peregrinando no meio do deserto. No decorrer do caminho, o Senhor levanta outros líderes para poder estar ali ajudando Moisés, para que a carga não ficasse somente nas costas de Moisés. Desses líderes que o Senhor levanta, alguns deles começam a se levantar contra a liderança de Moisés e de Arão, e eles inflamam uma rebelião no arraial do povo de Israel, dizendo que não, Deus ele fala com qualquer um de nós, não somente com Moisés e com Arão. Não, o Senhor não escolheu somente eles, e eles queriam ali estar no lugar de Moisés e de Arão. E algo me chama muito a atenção, porque eles também eram líderes. Não é que eles eram menos importantes que Arão e que Moisés. Eles apenas tinham sido escolhidos por Deus para estar em outro lugar, mas eles queriam estar no lugar de Moisés e de Arão. E aí a gente começa a entender que quando você tem um lugar para florescer, mas você quer estar em outro lugar, uma rebelião é inflamada. Muitas vezes as pessoas se rebelam contra a gente, mas muitas vezes nós também nos rebelamos contra os outros, porque nós pensamos que o lugar deles é o nosso lugar, quando na verdade o lugar que você tem que estar é onde Deus te colocou. Arão, ele não era melhor do que ninguém, ele só estava cumprindo a sua função e a sua atividade no lugar que Deus colocou ele. E isso fazia ele ser um escolhido, alguém de grande diferença. E aí, o Senhor derramou a sua ira, sobre aquele povo rebelde e matou muitos homens que estavam ali se rebelando contra a liderança de Moisés e de Arão. E mesmo depois da ira do Senhor descer sobre aquele arraial e matar muitos homens, eles continuaram intrigados e se rebelando contra a liderança de Arão. Essa história da vara de Arão, ela fala muito ao meu coração, porque a história vai nos contar que a vara de Arão floresceu. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na história da Bíblia. Mas o que eu quero que vocês entendam a partir de agora, que nós não estamos falando de um líder eclesiástico, porque talvez você não tenha uma liderança na igreja, mas você é líder da sua vida, você é líder das suas finanças, você é líder do seu destino, você é líder do seu quarto, você é líder em uma área da sua vida. Eu acredito fielmente que quando se fala de liderança, não é somente de liderança de serviço e nem liderança de igreja, é liderança de uma forma geral. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não sou líder de nada, eu não tenho líder, não tenho cargo na igreja, não tenho cargo na minha empresa, então não sou líder. É com essa mentalidade que muitas vezes nós não chegamos a viver os nossos propósitos, porque se você tem um propósito, você é a líder desse propósito. Nós precisamos ter essa mentalidade de mulheres que são líderes de alguma área da nossa vida. E de uma vida inteira. Você é a protagonista da sua história e ninguém pode te tirar isso. Ninguém pode fazer com que você seja coadjuvante. Você é líder de uma área específica da sua vida e pronto, e acabou. Então, essa história da vara de Arão, ela precisa falar com a nossa mentalidade de liderança. Independente de qual área você vai entender que você é líder. Entende?
Pois bem, o Arão, ele tinha sido escolhido como líder, assim como você é escolhida como líder em alguma área da sua vida. E você precisa florescer em todas as áreas através dessa mentalidade, desse posicionamento de líder que você precisa ter a partir de agora. Para resolver aquele problema todo de rebeldia no arraial, o Senhor falou com Moisés assim: Moisés, pega 12 varas que representam as 12 tribos de Israel e escreva, em cada vara o nome da tribo, e cada tribo vai ter um chefe representante. Na vara da tribo de Eli, você coloca o nome de Arão, porque é ele que vai representar. Coloca todas as varas diante da Arca da Presença, que era um caixote de madeira de acácia, que naquele tempo representava a presença de Deus. Então Moisés, ele coloca as 12 varas secas na frente dessa arca, que representava a própria presença de Deus. E o Senhor continua dizendo a Moisés: a vara que florescer vai comprovar no meio de todo mundo que realmente é o meu escolhido. E aí, quando chega no outro dia, que Moisés, depois de colocar as varas ali bonitinha, uma do lado da outra, chega no outro dia e somente a vara de Arão tinha florescido. E além de florescer, a vara de Arão tinha dado amêndoas. Amadas, a vara daqueles 12 chefes das 12 tribos eram pedaços de graveto. Eram pedaços de pau. Eu não sei qual é a percepção que você tem de uma vara seca, mas é algo que não tem possibilidade de florescimento. É um pedaço de pau seco, era para ser jogado fora, era para ser queimado, era para ser quebrado no meio do caminho. Era isso que floresceu. Se fosse ainda uma árvore que estava seca e embora enxertada, a gente poderia dizer assim: poxa, realmente, aquela árvore ali, ela floresceu porque naturalmente a natureza voltou a produzir fotossíntese e ela começou a ter seiva e floresceu de um dia para o outro. Ainda assim, poderíamos dizer que foi a natureza. Mas quando se floresce um pedaço de pau, realmente foi um florescimento de forma sobrenatural. E aí a gente começa a entender que o nosso florescimento, ele também é um florescimento de forma sobrenatural. Não existe condições de produzirmos frutos, nem flores nem frutos. Não tem como a gente florescer por nós mesmos. Não tem como você se tornar excelente em algo se não for a unção do Senhor vindo sobre a sua vida. Esse florescimento da vara de Arão, ela fala desse florescimento que precisa acontecer na presença de Deus, em um momento de secreto, em um momento onde nós não vamos mais exibir as nossas performances para o Senhor, mas nós vamos exibir a partir de agora a nossa essência. Nós vamos apresentar para o Senhor agora as nossas improbabilidades, as nossas limitações, as nossas varas secas, até que na presença dele nós possamos ser ungidas, consagradas, recebermos da parte do Senhor a unção para aquilo que não tem expectativa de vida na minha vida e nem na sua, o Senhor vai começar a fazer florescer. E não somente flor, não somente aparência, mas também frutos. Mas também aquilo que as pessoas vão olhar e vão dizer: agora eu vejo Jesus na história dela. De forma que eu não preciso competir com ninguém, de forma que eu não preciso tirar ninguém do lugar de ninguém, de forma que eu vou entender que o processo que eu vivo no secreto com Cristo, Ele apresenta a minha vida, a minha história, a minha identidade, a minha empresa, o meu talento, o meu ministério para quem Ele quiser. Porque o homem não tem expectativa em você. O homem não tem expectativa em mim, mas o Senhor tem expectativa. E se o Senhor tiver expectativa em você, se Ele vê que o seu processo está passando pelo imetro de Cristo, ele vai falar assim: agora eu vou apresentar minha filha, agora eu vou soprar o nome dela, agora eu vou levar ela onde ela ainda não pisou, agora eu vou fazer com que ela conheça alguém aqui que vai conectar ela ali, porque é isso que Deus faz. No reino de Deus as coisas são conectadas, as coisas não são forçadas, elas são conectadas. Nós precisamos ser mulheres que florescemos na presença do Senhor, orando, chorando, nos consagrando, mas em nome de Jesus, invertendo aquilo que o mundo diz que é certo. O mundo fala que para a gente vencer, a gente precisa ficar forçando a barra, batendo o tempo todo nas portas, que muitas vezes nos faz ser humilhadas, que faz a gente perder no caminho do propósito, que faz a gente se aliançar com pessoas que não são pessoas que vão nos influenciar para o bem. Porque o mundo quer que você force as coisas, mas na presença do Senhor,
tudo é inverso, tudo é invertido. Primeiro você floresce longe dos olhos das pessoas e depois o Senhor te apresenta em público. Na história da vara de Arão que floresceu, quando Moisés apresentou as varas, toda a multidão ali estava querendo saber qual foi a vara que tinha florescido. E ali o Senhor providencia uma situação para que no meio daquelas pessoas que se rebelaram contra Arão, elas pudessem realmente ver que a vara que tinha florescido era a dele. Porque o Senhor é especialista em criar situações para que nós que um dia estávamos em oculto, no secreto, possamos estar em público. Não para sermos vangloriadas, mas para que o Senhor possa mostrar, olha, realmente eu fiz ela viver um processo. Realmente eu tratei o temperamento dela. Realmente eu tornei ela de imatura para madura. Realmente fui eu que derramei sobre a vida dela unção de liderança. Realmente fui eu que aperfeiçoei os dons e os talentos dela. Fui eu que abri portas para o emprego dela, para a profissão dela, para o curso dela. Para que o Senhor possa ser visto na nossa vida, as pessoas vão precisar ver que Jesus agiu na nossa vida primeiro. Só que muitas vezes nós queremos o quê? A gente quer estar o tempo todo online. A gente quer estar o tempo todo 24 horas, como um reality show. Você quer mostrar para o Senhor o seu secreto. Você quer mostrar para os outros o seu secreto com o Senhor. E a verdade, amadas, é que nós precisamos viver um tempo de esconderijo no Altíssimo, não de esquecidas, mas de buscarmos no Senhor o combustível necessário para a próxima temporada da nossa história. Se o Senhor ele quer te remanejar de um lugar para o outro, se o Senhor quer te levar de uma temporada para outra, se o Senhor quer que você encerre um ciclo e vá para um outro ciclo, ele vai fazer primeiramente com que você viva um tempo de processo com ele, no secreto, florescendo no secreto, para depois acontecer na sua vida algo que todos vão ver. Só que nós queremos o quê? A gente quer viver as coisas instantâneas. A nossa geração é a geração do micro-ondas. Aperta o botãozinho em 3 minutos. E mesmo assim, 3 minutos hoje, pra gente é muito. Se puder fazer um micro-ondas mais potente, a gente vai comprar, custe o preço que custar. Porque a gente quer as coisas muito rápidas nos dias de hoje. E nós estamos sendo influenciados pela geração da performance. E isso é um risco, porque performance é beleza, mas não é fruto. Performance é proposta, mas não é propósito. Nós precisamos ter essa dimensão de que o Senhor ele quer que a gente viva propósito e não proposta. Que o Senhor vai ser visto nas nossas vidas quando a gente estiver vivendo um propósito e não proposta. As pessoas podem aplaudir a sua proposta. As pessoas podem te elogiar. Nossa, você é realmente boa nisso que você faz. Mas se você não estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, você vai voltar para casa todos os dias como um saquetel furado. Não vai ficar nada na sua vida. Tudo que entrar, tudo que você fizer de bom, todos os aplausos, tudo vai sair pelo saquinho furado e você não vai ser nada de mulher florida. Essa vara de Arão que floresceu, ela fala desse tempo precioso que nós, como líderes das nossas vidas, como protagonistas das nossas histórias, precisamos florescer diante da presença do Senhor Jesus. Nós precisamos florescer em oração, em quebrantamento. Se for um tempo de conserto, seja tratada. Se for um tempo de cura, seja curada. Se for um tempo que o Senhor vai te tirar dos olhos das pessoas e vai fazer você ser consagrada por Ele ali, receber unção, tirar algumas coisas do seu coração, te ensinar aquilo que em curso de faculdade você nunca vai aprender, mas no secreto Deus te ensina, que assim seja. Se é um tempo de secreto para o Senhor te capacitar, seja capacitada, seja ungida, tenha experiências com o Senhor primeiro no secreto, para depois você ter autoridade para agir em público. Existe esse tempo de florescer de dentro para fora. Existe esse tempo de colocar os nossos olhos somente no Senhor e deixar com que Ele faça com que as nossas raízes cresçam de dentro para fora. Uma árvore que é bem florida, uma árvore que dá frutificação, ela é uma árvore que tem raízes sólidas. Não importa se você é uma árvore bonitona, cheia de flores e cheia de aparências, cheia de performance. Quando vem a chuva, você corre o risco de cair porque não tinha raiz em si mesmo. Teve muito crescimento, mas um crescimento sem raiz é a nossa queda. O florescimento de mulheres que estão aqui nesse devocional Florescer e que realmente querem florescer de dentro para fora, é um florescimento que começa pelas nossas raízes. E raiz diz muito sobre aquilo que você cresce e ninguém vê.
sobre aquele processo difícil, aquele processo duro, aquele processo em terra seca, aquele processo onde tem muitas pedras, porque, né, o solo é cheio de pedras. É um processo que você cresce ali sem ninguém ver. É um processo que você não precisa gravar e colocar na internet. Haverá um tempo de colocar na internet. Haverá um tempo do Senhor te apresentar sem você ficar fazendo forças para dizer assim, ó, gente, aqui, ó, eu sou digna de estar onde Deus está me levando porque eu vivi processos. Não! O Senhor te apresenta e naturalmente as pessoas vão ver que realmente há algo de Deus em você. Há uma autoridade que vai fazer com que elas acreditem na mensagem que você carrega, na mensagem de Deus que você carrega. Eu quero muito te encorajar aqui nesse Devocional Florescer, a realmente florescer através da palavra do Senhor. Essa história da vara de Arão está ali em Números 17. Me perdoem. Em Números 17, para você entender o que é que Deus faz com um líder. Ele mesmo escolhe. Ele mesmo faz com que esse líder seja florido para a glória de Deus. Existe um tempo, amadas, de sermos varas secas. Existe o tempo de recebermos seiva nos nossos ramos. Existe um tempo da flor e existe o tempo da frutificação. E o Senhor, Ele é o Deus das nossas estações. O que eu quero dizer com esse Devocional Florescer é que se você é uma mulher que não tem mais o seu coração queimando pelo propósito, você sabe que tem um propósito, mas seu coração não queima mais. É como se tanto fez na sua história. Se você é essa mulher, é porque provavelmente em alguma área da sua vida, em algum momento da sua caminhada, você deixou de viver o processo do propósito e começou a aceitar as propostas para chegar mais rápido onde Deus queria te mandar, queria te enviar. Mas você queria chegar mais rápido lá pelas suas próprias forças, por aquilo que você pensou que se conectando com o fulano ou com o Beltrano, você chegaria mais rápido. Você tentou ser Deus. E aí, sem estar no caminho do propósito, você pode até saber qual é o propósito, mas algo não queima mais. Porque o que queima o nosso coração é continuarmos no caminho do processo com o Senhor Jesus. Tem coisas que a gente vai fazer, mas tem coisas que nós não podemos fazer. E só Ele vai fazer. Mas a gente quer fazer tudo. O que a gente tem que fazer, muitas vezes a gente faz de forma meia boca. Mas o que é para Deus fazer, a gente quer fazer com qualidade. Mas é para Ele fazer. É Ele que apresenta, é Ele que te faz sair de cena, é Ele quem te coloca em cena de novo. Mas nós precisamos entender que o tempo precioso do Senhor, o tempo do secreto, é um tempo que nos projeta para um novo tempo. A história do florescimento da vara de Arão, ela fala com os escolhidos do Senhor, com as pessoas que precisam viver tempos. Olha, eu acredito que até Arão chegou a duvidar. Nossa, será que vai ser outra vara que vai florescer? Quando a vara dele floresceu, aquilo foi entusiasmo até para ele, foi uma testificação até no coração dele. Gente, eu realmente sou um escolhido. Então nós precisamos viver essas experiências com o Senhor para a gente realmente entender que os nossos processos estão transformando cada uma de nós em mulheres que somos improváveis, em mulheres que vão ter assim testemunhos maravilhosos com o Senhor. Amadas, eu quero te encorajar a ter testemunho. Eu quero te encorajar a ter experiência com Deus. Eu vejo muitas mulheres tão sábias na palavra do Senhor, mas me conta um testemunho do Senhor na sua vida. Me conta o que o Senhor fez nos últimos tempos. Me conta o que tem queimado de verdade no seu coração. E aquela mulher não sabe contar. Ela sabe contar uma história da Bíblia, mas ela não sabe contar aquilo que Deus tem feito nela, aquilo que Deus tem feito para ela. E isso é um perigo, porque se você conhece muito da Bíblia, mas conhece pouco da experiência do Senhor, isso não é o suficiente para te fazer florescer. Nós precisamos do vinho e do pão, da palavra e da unção, da palavra e do sangue dele circulando dentro de cada uma de nós. E é o sangue de Jesus dentro de nós que nos faz ter vida. Eu quero te encorajar a ser uma mulher que busque experiências com o Senhor de dentro para fora, do secreto para o público. E enquanto estiver em público, tenha certeza de que você não está ali por você, ao ponto de deixar a soberba, transcender dentro de cada uma de nós, mas entender que você agora é uma mensagem de Cristo que as pessoas estão lendo e que você tem ali a unção para semear
Cristo na vida das pessoas, a ter o bom perfume do Senhor incendiando os lugares que você entra, os lugares que você chega, as pessoas que você alcança. Tudo isso porque no secreto você aprendeu que sozinha você não conseguia. Que embora você tivesse muitos dons, muitos talentos, muitas habilidades, se não tivesse a ativação do Senhor, você não conseguiria. Então, quando a gente vive processos com Cristo na nossa intimidade, quando a gente chega em público, nós não chegamos mais às mesmas. Nós não chegamos mais ouriçadas, cobiçadas, querendo vingança, querendo que as pessoas beijem os nossos pés, porque aquilo que, embora algumas pessoas possam até nos honrar, elas vão honrar primeiro o nosso Deus. O Deus que fez na minha vida, o Deus que fez na sua vida. Essa é a honra que nós vamos viver. É a honra das pessoas verem Jesus em nós, não ver a gente e pronto, acabou. Então eu quero te encorajar a ser florescida pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, a viver processos no seu secreto, longe dos holofotes, longe da validação do homem, para que Jesus valide os seus processos, para que Jesus te realinhe ao caminho do propósito, para você viver as conexões que o Senhor quer que você viva, porque você é uma mulher que antes de apresentar frutos, que antes de apresentar resultados, você tem essência de Cristo na sua história. Amém? Amadas, nós ficamos por aqui. Eu oro muito para que o Senhor Jesus leve esse vídeo, esse áudio, para as pessoas que realmente precisam florescer nos seus secretos, como a vara de Arão. E embora não haja expectativa de vida na sua história, você entenda que é na presença de Deus que tudo aquilo que está morto em você volta a ter vida. Que tudo aquilo que você não consegue respirar, que você não consegue enxergar, que você não consegue ter dimensão do quanto você pode ainda conquistar coisas que você não viveu, que você não conquistou, na presença do Senhor, Ele reanime e reative os propósitos dele, os sonhos dele para a sua vida, sonhos grandes, sonhos médios, sonhos pequenos, mas sonhos importantes. Que você entenda de uma vez por todas que a sua oração é aquilo que vai fazer com que você gere vida e vida em abundância, porque a sua oração faz com que você abrace Jesus, faz com que você creia freneticamente que o que falta em você existe nele em abundância, existe nele de forma demasiada, que você não se perca no meio dos seus processos ao ponto de ter a mente secular direcionando as suas atitudes, mas para que você volte para buscar em Deus quais são os princípios que você tem que viver para florescer para a glória dele. Que você não negocie os seus propósitos, que você não negocie o seu florescimento, que você não priorize a performance, mas que você viva a essência, priorize aquilo que é real na sua história. E o que é real na sua história é a presença de Cristo. Então seja uma mulher que floresça para a glória de Deus. Seja uma mulher que tenha secreto, que tenha intimidade, que tenha experiência, que permita Jesus tocar suas qualidades, que permita Jesus ativar aquilo que é bom dentro de você, aquilo que você pensa que não está mais vivo dentro de você, permita Jesus tocar nas suas qualidades, potencializar as suas qualidades, assim como também permita com que Ele toque nas suas imperfeições, nos traços do seu temperamento, nas suas memórias que te faz ser uma mulher que guarda mágoas. Amadas, eu sempre falo que a mágoa ela é como uma mulher velha. Ela é uma mulher ranzinza. A mágoa é aquela mulher que fede naftalina. Sabe? Aquele cheiro ruim de guarda-roupa. A mágoa é isso. E se você tem essa mágoa, você pode ter certeza que o seu florescimento ele está todo comprometido por essa velha amargura, por essa cara de mulher ranzinza, por esse mau humor. E mulheres que vão para o secreto são tratadas à mágoa para que você sorria, para que você floresça de forma leve. Oh, minha amada, floresça para a glória do Senhor Jesus. Não permita com que o seu processo viva processos com uma mentalidade secular. Se volte para Deus. Se volte para crescer de dentro para fora. Se volte para viver processos com Cristo e deixar com que Ele sopre o teu nome, com que Ele sopre a tua empresa, para que Ele sopre o seu testemunho, o seu ministério, Ele que te apresenta. Você não precisa tirar ninguém do caminho, você não precisa tirar ninguém da história, você não precisa usurpar a cadeira de ninguém, você não precisa competir com ninguém, você não precisa colocar ninguém para baixo para se sentir melhor do que ela. Da mesma forma que você não precisa se sentir inferior demais às outras pessoas grandes ao seu redor. Você não precisa ser vítima de nada.
Você é a protagonista dos seus processos. E o Senhor Jesus quer te fazer florescer. Então floresça. Vai para o seu secreto. Fecha a porta. E o Deus que te vê em secreto, Ele vai te colocar de pé em público. E não precisa se justificar para ninguém. Não precisa buscar a aprovação do homem, até mesmo no meio dos seus processos. Não precisa ficar postando nas redes sociais o que Deus está te dizendo. Proteja o seu secreto. Proteja o seu secreto. E viva no secreto as experiências suficientes e necessárias para que você seja projetada para um novo tempo. Nós literalmente ficamos até aqui e até o próximo Devocional Florescer. E floresça como a vara de Arão na presença de Jesus.